Repita comigo, eu sou orgulhoso. Ou eu sou orgulhosa. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso, eu espero que você continue aqui comigo até o final desse vídeo. E cuidado, o orgulho pode te tirar das maiores oportunidades. O rei Davi, sem dúvidas, é um dos reis mais amados da Bíblia, por causa da trajetória da sua vida e da sua intimidade com Deus. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porém, hoje, eu quero compartilhar com você a história de um rei que fala muito ao meu coração. O rei Saul, que foi rei antes de Davi. Aliás, Davi só se tornou rei porque Saul se deixou levar por algo que constantemente tenta alcançar o meu e o seu coração. O orgulho. O orgulho derrubou Saul do trono que Deus havia estabelecido para ele e o levou a um abismo ainda mais profundo. Bom, para contextualizar, depois de alguns anos em que a nação de Israel havia sido liberta do Egito pela mão do próprio Deus, que usou Moisés para essa grande missão, Israel agora se vê na terra prometida, finalmente. O desejo de Deus era poder governar sobre Israel e ter um povo exclusivamente seu, que o conhecesse e o adorasse de todo o coração, e por meio deste povo todas as demais nações da terra veriam a sua glória sobre aquele povo e com consequência desejariam conhecer e retomar os caminhos que ele estabeleceu para a humanidade. Porém, a nação de Israel começa a olhar em volta de si para as nações vizinhas e eles percebem que essas nações tinham um rei que governava sobre elas. Deus então pede que Samuel escolha dentre as tribos de Israel alguém que pudesse ser levantado como um rei, pois Israel estava rejeitando Deus desde o Egito. Eu quero fazer uma breve pausa aqui. Israel se parece muito conosco nos dias atuais, onde nós olhamos para o sistema do mundo e queremos ser parecidos com ele. Nós temos dificuldade em sermos governados pelo Espírito Santo que habita em nós e nos deixamos ser governados muitas vezes pela ansiedade e pela aparente satisfação e conforto que o mundo oferece. Porém, Jesus nos diz em João 17:16 que nós não somos deste mundo assim como ele também não é. E Paulo também vai nos alertar em Romanos 12:12 a não nos conformar, a não entrar na forma deste mundo, mas antes sermos renovados no nosso entendimento, mudar a nossa forma de pensar, para quê? Para que possamos experimentar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entende aqui qual que sempre foi o desejo de Deus em relação à humanidade? Ter um povo que o conhece e caminha com ele. Bom, vamos retomar. Em Israel havia um homem que era rico e influente, chamado Quis, e seu filho Saul se destacava dentre os jovens, pois tinha uma aparência sem igual, e os israelitas mais altos batiam em seus ombros. Ou seja, Saul era o jovem que carregava todos os atributos para ser um grande rei. Jovem, bonito, de uma família influente e bem-sucedida. A aparência perfeita que Israel procurava. Saul então foi eleito rei em Israel pelo próprio Deus. E Saul foi um jovem que começou seu chamado de forma bem-sucedida, com todos os requisitos preenchidos. Ele até se escondeu na hora de ser ungido rei, pois teve vergonha. O seu coração ainda era humilde diante de Deus e dos homens. Obedeceu a Deus e seguiu as suas instruções em suas primeiras batalhas. Porém, um dia, na batalha contra os amalequitas, Deus deu ordens expressas para que Saul eliminasse absolutamente tudo daquele povo. É quando o rei Saul tem a brilhante ideia de poupar tudo aquilo que era bom e agradável naquelas terras e destrói apenas o que era desprezível. Saul decidiu fazer as coisas do seu jeito. Aqui, o seu coração começou a se desviar de Deus. Na antiga aliança haviam 3 classes de pessoas que Deus estabelecia: o rei para governar politicamente Israel, o sacerdote para oferecer os sacrifícios no templo e o profeta para declarar as palavras de orientação e alinhamento que Deus trazia sobre Israel. Um não podia interferir no trabalho do outro. Porém, Saul, após a batalha com os amalequitas, traz os animais que deveriam ser mortos para fazer os sacrifícios no templo, e ele mesmo faz no lugar de Samuel, que naquele reinado tinha sido levantado como sacerdote e profeta por Deus. É quando Deus diz: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas orientações.
A Bíblia vai nos dizer que Saul sai daquele lugar e vai levantar um monumento em sua própria honra. O orgulho já havia subido ao coração do jovem. Deus não poderia mais contar com ele. É nessa passagem que Deus fala a famosa frase: obedecer é melhor do que sacrificar. A partir dali vemos Saul indo barranco abaixo em suas ações como rei de Israel. Saul cai no temor dos homens, ou seja, ele passa a considerar a opinião das pessoas mais importante do que Deus dizia para ele. Ele cria um zelo excessivo com a sua imagem diante do povo, e o seu coração então começa a ficar endurecido para ouvir a voz de Deus. A essa altura, Deus já havia mandado Samuel ungir o pequeno pastor de ovelhas, Davi, como futuro rei de Israel. O orgulho de Saul fez com que ele começasse a ficar louco e perturbado com distúrbios psicológicos. Davi consegue derrotar o gigante Golias, começa a servir Saul como um dos seus principais guerreiros e se casa com uma de suas filhas. Ele começa a ganhar popularidade devido ao favor de Deus sobre a sua vida. Saul então por diversas vezes surta tentando matar Davi e começa uma perseguição implacável contra o jovem que durou vários anos da sua vida. Há uma passagem que Saul fica desesperado para ouvir o conselho de Deus sobre uma determinada situação, e Deus não responde mais. Ele então vai até uma mulher que invoca espíritos para que dissesse a ele o que fazer. A sua arrogância não permitia mais ele ter um coração moldável e arrependido nas mãos de Deus. A maioria dos grandes imperadores ao longo da história da humanidade, ao chegarem nesse lugar de influência, eles se tornaram arrogantes, esse lugar de exaltar a si mesmo. Eles ficaram loucos e insanos, pois se elevaram acima de Deus. E sabia que essa arrogância ela tem uma origem? Em Ezequiel 28, nós vemos a passagem em que Lúcifer, conhecido como Satanás, teve a sua sentença porque quis ser igual a Deus. Diz nessa passagem: no orgulho do seu coração você diz, eu sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem, não um Deus, embora se ache tão sábio quanto um Deus. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Isso está em Ezequiel 28:17. Satanás, por ser um ser eterno, já tem a sua sentença decretada por Deus na eternidade. Devido à maldade em seu coração, não existe a possibilidade de arrependimento para ele. Como nós vimos em Gênesis, estamos submetidos a um tempo e espaço criado por Deus, nos quais possuem data de validade. A Bíblia tem a promessa de restauração de toda a criação na volta de Jesus, que está próxima. Por isso, nesse curto espaço de tempo, nós temos a oportunidade de nos arrepender e sermos redimidos e perdoados por Deus para a salvação eterna. Logo, devido à desobediência de Adão no Éden, ficamos submetidos ao pecado, que é a vida desconectada de Deus, onde o homem se torna sua própria medida, ou seja, ele passa a ser governado pelo seu próprio ego, que o leva a toda sorte de maldade e satisfação egoísta. Por isso temos tanta dificuldade em sermos bons de forma genuína e desinteressada. Passamos a ser governados pelos nossos apetites e toda sorte de maldade em nossos corações, entregues ao pai da mentira, o próprio Satanás, que se alimenta da corrupção do coração do homem. Por isso, nós precisamos urgentemente de sermos salvos da nossa vida pecaminosa, onde nós não conseguimos mudar por força de vontade, mas sim pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ao nos arrependermos e aceitarmos que precisamos de um Salvador, aí sim podemos receber o perdão e a força dentro de nós para uma mudança genuína. Somente Cristo pode nos resgatar do pecado e nos dar a vida eterna. Para fecharmos, Saul termina sua vida com um suicídio. Em uma batalha em que ele estava perdendo, para não ser morto pelo inimigo, ele se lança em sua própria espada. Queridos, o orgulho se manifesta de diversas formas. Todos nós somos orgulhosos em algum nível e precisamos sempre colocar o nosso coração diante de Deus e pedir para que essa raiz de orgulho em nossas vidas não prevaleça. Somos orgulhosos em casa, com os nossos amigos, nossa família, com os nossos cônjuges. Não há espaço para pensarmos demais sobre nós mesmos. Nós não somos o centro do universo, graças a Deus. Mas Cristo sim é o centro de tudo. E quando nós reconhecemos isso,
Sabemos então quem nós somos e podemos viver uma vida saudável e livres deste lugar que nos aprisiona e que nos causa tanto mal. Em Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Por isso que Jesus disse para aprendermos dele, que é manso e humilde de coração, e encontraríamos descanso para as nossas almas, pois o orgulho é um lugar em que o ego quer governar, controlar e manipular tudo e a todos ao seu redor. E enquanto seres humanos, somos apenas pó, somos passageiros, nós não temos o controle de nada. Quando somos orgulhosos, nos parecemos com Satanás, porém, quando nós somos humildes, nos assemelhamos à natureza de Cristo. O lugar da humildade é um lugar leve, onde você tem convicção do quanto você é amado por Deus e da sua identidade firmada nele. E a opinião das pessoas não governa o seu coração. Por isso, nós precisamos estar firmados em Cristo e em sua soberania. Quando seu coração pensar em se exaltar, faça o caminho inverso, busque a humildade. Vai doer, você vai passar por cima do seu ego, a vergonha vai querer te consumir, mas é melhor ser livre naquilo que Deus tem para você do que viver escravo de uma arrogância que te destrói de dentro para fora. Saia do centro e faça de Cristo o centro da sua vida. Essa mensagem mexeu com você? Então deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você aprendeu, o que você achou e compartilhe com aquele amigo orgulhoso que precisa ouvir isso. Deus te abençoe com graça e humildade.